Algumas pessoas acham que não precisamos cuidar do corpo. Olha, me desculpe, mas essas pessoas estão erradas. O corpo é a habitação do Espírito Santo e por isso deve ser bem preservado. Como Deus vai falar conosco se nossa mente e corpo estiverem sobrecarregados? Cuide do seu corpo e você entenderá a perfeita vontade de Deus. Na carta aos Romanos, capítulo 12, versos 1 e 2, o apóstolo Paulo diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nesse texto que lemos, Paulo já inicia fazendo um apelo, uma súplica. Por isso que ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, eu suplico a vocês, irmãos, eu imploro a vocês, irmãos. E ele diz mais: pelas misericórdias de Deus, ou seja, em nome de Deus. Afinal de contas, que pedido é esse tão sério, tão importante? E ele diz que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E que a nossa mente, diz Paulo, seja renovada também pela obra do Espírito Santo. O apelo é para que nós nos consagremos de forma completa ao Senhor. Que nós consagremos nosso corpo e nossa mente. Até porque há uma total interdependência entre o corpo e a mente. O que afeta o corpo, afeta a mente e vice-versa. Sabe, essa teologia de Paulo, relacionada ao corpo e à mente, ela é contrária ao pensamento grego que era prevalecente naqueles dias. Os gregos ensinavam que o corpo é mau e por isso seria destruído. Essa ideia, esse mesmo pensamento, ele avança pelos séculos e chega até os nossos dias. Há muitas igrejas, há muitos cristãos por esse mundo afora que têm esse mesmo pensamento, de que o corpo é mau, o corpo será destruído, o corpo não tem valor, por isso a gente pode fazer o que quiser, comer o que quiser, beber o que quiser, porque a matéria é podre, alguns dizem. Mas observe, o pensamento de Paulo é totalmente contrário a essa ideia. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versos 19 e 20. O texto é conhecido. Paulo diz que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós, nós somos templos do Espírito Santo. Claro, aquelas pessoas que já são convertidas. Porque antes da conversão, o Espírito Santo trabalha de fora para dentro. Depois que nós recebemos Cristo como nosso Salvador pessoal, então o Espírito Santo trabalha de dentro para fora. O Espírito Santo passa a habitar em nós, por isso é que Paulo diz que nós somos templos do Espírito Santo. E ele diz que nós devemos glorificar a Deus por meio do nosso corpo. Daí a razão desse chamado, desse apelo de Deus para você e para mim, no sentido de que nós consagremos completamente nosso corpo e nossa mente ao Senhor. Paulo diz que esse sacrifício deve ser vivo, santo e agradável a Deus. Essa expressão sacrifício vivo não lhe parece estranha? Ora, se é sacrifício, é morto. No antigo sistema cerimonial judaico, animais mortos eram oferecidos em sacrifício a Deus. Mas Paulo diz que na experiência cristã o sacrifício é vivo, ou seja, o ser vivo deve ser dedicado completamente ao Senhor, com todas as suas energias e as suas capacidades. Você já ouviu a expressão morto-vivo? É mais ou menos isso. A ideia de que nós estamos mortos para o pecado, mas estamos vivos para Deus. A ideia de que nós devemos nos lançar sobre o altar do Senhor completamente e permanecer no altar. O grande problema nosso é esse, né?
A gente muitas vezes teima em fugir do altar, em sair do altar. Alguns cristãos dizem, não, eu faço o que eu quero, a hora que eu quero, como o que quiser, bebo o que quiser, mas não é essa a orientação do Senhor. E além do mais, Paulo diz que esse sacrifício, além de vivo, ele deve ser também santo, significa separado. Os animais que eram oferecidos ao Senhor no antigo sistema cerimonial, eles eram selecionados, eles eram separados, animais sem defeito, animais sem mancha. A ideia é clara, nós devemos procurar preservar, cuidar do nosso corpo da melhor forma possível para apresentá-lo ao Senhor. Existem 8 remédios especiais, providenciados por Deus para que nós possamos apresentar de forma saudável a Ele o nosso corpo e a nossa mente. Você sabe quais são os 8 remédios naturais? Talvez você saiba, eu quero então apenas relembrá-los para você. E se você ainda não sabe, vamos aprender juntos. Começando com água, bastante água. Água por dentro e água por fora. Beber muita água e tomar também bastante banho, mesmo quando estiver frio. Hoje, por exemplo, aqui está um friozinho, mas nem por isso a gente deixa de tomar banho, né? Então, bastante água por dentro e por fora. Outro aspecto importante, luz solar. Evidente que nos momentos adequados. Ar puro, na medida do possível. Também repouso suficiente. Dormir o suficiente para descansar bem o corpo. E também exercício físico. A gente vive num tempo em que muitas pessoas estão se despertando para a importância do exercício físico. Isso é um crescimento, isso é um desenvolvimento da humanidade. Outro aspecto importante também é a abstinência de tudo aquilo que é prejudicial para a nossa saúde. E ainda buscarmos uma alimentação saudável, além, é claro, de confiança em Deus, em nosso maravilhoso Deus. Eu gosto de Romanos 6, verso 13, quando o apóstolo Paulo diz que nós não devemos oferecer os membros do nosso corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas nós devemos oferecer os membros de nosso corpo a Deus como instrumentos de justiça. Assim você está oferecendo realmente um sacrifício ao Senhor separado, especial. E ainda sacrifício vivo, santo e agradável, porque é agradável a Deus quando o pecador, com sinceridade e de forma espontânea, se oferece ao Senhor na melhor condição possível. E Paulo diz, conforme nós lemos, que esse sacrifício vivo, santo e agradável a Deus é o nosso culto racional, ou seja, é a nossa entrega consciente ao Senhor. Acredite, é um ato de adoração a Deus, é um ato de culto ao Senhor. Quando a gente procura preservar o nosso corpo e apresentá-lo a Deus na melhor condição possível. Isto é agradável aos olhos do Senhor, isto é maravilhoso. E creia, quando você age dessa forma, você está glorificando a Deus por meio do seu corpo. E no verso 2, Paulo diz, não vos conformeis com este século. Numa outra versão diz, com este mundo. A ideia é não se conformar com essa realidade presente, com essa vida de alienação de Deus, de separação do Senhor, de oposição à vontade de Deus. Não se deixem moldar, diz Paulo, por essa realidade presente, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Observe que a ênfase é numa entrega completa das nossas faculdades físicas, intelectuais e espirituais a Deus, para que a imagem de Deus seja restaurada em nós. E assim Paulo diz que nós vamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Assim como o corpo, a mente também deve ser dedicada a Deus para que seja renovada pelo Espírito Santo. Nós não devemos cuidar, por exemplo, apenas com o que nós comemos ou bebemos, mas também com o que nós vemos, com o que nós ouvimos. Tem gente, por exemplo, permita-me a franqueza, que não come carne de porco,
está ok, está certo, mas assiste filme de terror, de magia, de ficção, filmes imorais. Oh, que triste isso. Quando você age dessa forma, você está abarrotando a sua mente com lixo. Você está enchendo o santuário de Deus de lixo. E como que o Senhor vai conseguir se comunicar com você se a sua mente está assim, tão abarrotada? Filipenses capítulo 4, verso 8. Eu quero inclusive ler esse verso para você. Eu acho que todos nós, filhos de Deus, devemos decorá-lo, guardá-lo em nossa mente e nosso coração. Paulo diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isto o que ocupe o vosso pensamento. A orientação é clara, para que nós cuidemos com os nossos pensamentos. E você sabe, a partir do que a gente vê, do que a gente ouve, os nossos pensamentos são formados. Os pensamentos, eles geram atos, os atos, na medida em que são repetidos, viram hábitos, os hábitos definem nosso caráter e o nosso caráter, então, determina o nosso destino. Tudo começa com o pensamento. Daí a razão porque a palavra do Senhor é clara, no sentido de que nós devemos consagrar também nossa mente ao Senhor, para que ela seja renovada pelo Espírito Santo. Quero concluir com as palavras de Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, verso 31. Ele diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. É assim. Tudo o que o cristão faz, faz para a glória de Deus. Como está o seu cuidado com o seu corpo, com sua mente? Como você está zelando do santuário de Deus? Consagre-se ao Senhor, completamente ao Senhor. E a promessa vai se cumprir na sua vida. Você vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós.